Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma ideia que eu tive para um filme de Subway Surfers. Bom, para quem não sabe, esse jogo é um jogo para celular. Eu jogava bastante Subway Surfers quando eu tinha entre os meus 14 e os meus 19 anos. Assim, eu tinha um antigo registro dele no meu celular, só que o que acontece como eu acabei apagando a minha conta do Facebook, acho que eu não vou conseguir resgatar todos os visuais que eu desbloqueei, mas eu cheguei a desbloquear vários personagens. Enfim, só esse histórico, né, meu um jogo, né, que eu joguei bastante sobre Surfers, ainda jogo um pouco hoje em dia, e eu tive uma ideia de como seria um filme de Subway Surfers. Bom, pessoal, em primeiro lugar, gostaria de indicar para vocês a minha chave Pix para apoiar o canal e mais vídeos como esse. Considere enviar qualquer valor para o Pix acima e ajudar nas pesquisas e nos roteiros. Isso ajuda demais na criação de novos conteúdos. Sinta-se à vontade para sugerir temas de vídeos enviando qualquer valor, preferencialmente a partir de R$1. E sua sugestão pode virar vídeo no canal, tá ok? Vou deixar aqui a chave para vocês. Quem quiser estar contribuindo pode escanear esse código. Feitas essas considerações, vamos falar do jogo em si, né? Subway Surfers é um jogo da Saibo e da Kilo, ambas desenvolvedoras dinamarquesas, lançado em 2012 e conta com atualmente 2 bilhões de downloads, considerado o jogo para celular mais baixado entre os anos de 2012 e 2019. O jogo é uma corrida sem fim, onde o jogador corre por trilhos de trem, desviando de obstáculos e coletando moedas para trocar por recompensas que facilitam sua vida quando for jogar novamente. A popularidade de Subway Surfers é tão grande que existe um gigantesco boato de que o jogo foi desenvolvido a partir de um acontecimento trágico na vida do criador, que era honrar a memória do filho dele que teria falecido após ser atingido por um trem enquanto andava de skate no street. Porém, não há nada que comprove esse boato. O criador queria apresentar a cultura de rua como algo que merece respeito e o fez por meio do jogo, de forma lúdica e gratuita. O jogo também recebeu uma série animada de curtos metragens lançada em 2018 que está disponível no YouTube. Bom, como vocês puderam perceber, né, é um jogo assim que tem um visual mais infantil, embora se diga essa passagem, né, que é um jogo assim que eu acho que ele tem um bom acabamento, acho que a jogabilidade dele é muito interessante, acho que o visual dos personagens é legal e, pra quem não sabe, eles fizeram uma colaboração, né, com o Brawl Stars, então, assim, acho que foi bem legal, né, essa colaboração que eles dois fizeram. Aqui a gente tem uma foto da série animada que tá disponível no YouTube pra quem quiser assistir. Não é uma série bobinha, não é uma série infantilizada, é uma série, assim, pra todos os públicos, é claro, porque Subway Surfers é muito popular com as pessoas que têm idade mais jovem, né, as crianças, os adolescentes. Eu jogava bastante, pra ser sincero, eu jogava muito com Jake e com Fresh, acho que eu jogava mais com Jake, mas eu também gostava de jogar com Fresh. E assim, feitas essas considerações, vamos falar sobre o filme, né? Bom, a proposta que eu tenho para esse filme é que ele precisa ser um filme mais realista. Uma adaptação de Subway Surfers como drama, suspense digno de premiação precisaria abandonar totalmente o tom infantil e colorido e ir para algo realista, urbano e emocional. O tom do filme deveria ter cores frias e os trens seriam uma metáfora de destino e fuga da cidade que oprime seus habitantes e os objetivos deles. A estética do filme deveria ser realista, crua e dramática, com aprofundamento dos problemas de cada um dos personagens disponíveis no jogo. O grafite seria uma arte proibida e o meio de expressão dos personagens marginalizados e invisibilizados pela grandeza e opulência do sistema. O filme não seria sobre o correr de um guarda, como é no jogo, e sim seria sobre identidade, amizade, violência urbana, algo na linha do estudo social. Bom, na minha opinião, acho que a série ela tentou mostrar mais esse lado intimista dos personagens, mostrar o drama deles, né? O Jake como um grafiteiro, a Tricky como uma dançarina, né? Mostrar também a Yutani como uma cientista brilhante, né? Enfim, acho que a série ela deu uma pincelada, né, no tom intimista dos personagens, e acho que o filme poderia aprofundar isso, certo? Direção. Bom, a minha escolha para dirigir um filme de Subway Surfers seria o diretor norte-americano Sean Baker. Ele nasceu em Nova Jersey, cidade vizinha a Nova York, onde seria o ideal para filmar o projeto e ambientar Subway Surfers. Além de ser uma região que o diretor conhece, seria muito parecido com os filmes que ele já dirigiu, como A Nora e o Projeto Flórida. Diga-se de passagem, o Projeto Flórida é um ótimo filme. Infelizmente, esse filme ele não recebeu tantas premiações quanto ele deveria, mas considero ele o melhor filme do Sean Baker. E eu acho assim que esse aprofundamento emocional dos personagens seria muito interessante, seria digno de premiação. Eu acho que Subway Surfers seria o jogo ideal nesse sentido de adaptação de jogo digna de premiação. O diretor Sean Baker trabalha com baixos orçamentos e grandes ideias, então um orçamento entre 20 e 25 milhões seria justo para a proposta do filme. Nos filmes de Sean Baker, o diretor transforma jovens à margem da sociedade em protagonistas complexos, nunca personagens caricatos. Isso combina muito com Jake, Trick e Fresh, na minha opinião. A escolha de estúdio de cinema para produzir esse filme seria do renomado estúdio A24, que é especialista em tramas autorais com apelo jovem, publicidade voltada para a cultura alternativa, é um estúdio capacitado para transformar filmes de nicho em fenômenos culturais, e ele trabalha bem com estética urbana e estilizada. Para quem não sabe, inclusive, esses filmes que o diretor Sean Baker lançou, né, um deles foi feito com a A24, inclusive o Projeto Flórida. Bom, continuando, os personagens do nosso filme
vou apresentar para vocês são o Jake, a Trick, o Fresh, o Guarda, o Spike, o King, a Yutani, a Freeze, cujo nome verdadeiro é ela, a Lucy, o Dinossauro e o Robozão. Bom, vou explicar cada personagem, né, e o que eles poderiam contribuir pro filme. Jake, que é o apelido de Jacob Bressler, o personagem principal masculino do filme, seria um jovem entre 18 e 20 anos, rejeitado pela universidade devido às notas baixas, que foi reprovado sucessivas vezes para entrar no time de basquete local, seu esporte preferido. Ele vê no grafite e no skate sua fuga da realidade, enquanto comete todo tipo de pequeno delito para sobreviver, pois sua mãe morreu e seu pai trabalha nas Forças Armadas e passa a maior parte do dia fora de casa. Bom, essa é a minha proposta pro Jake, na verdade, mostrando um personagem mais realista, um personagem que não é todo perfeito, né? Então, assim, essa ideia de que ele comete os pequenos delitos e quando ele cometesse os pequenos delitos fizesse o som da moeda caindo, como é no jogo, acho que seria uma ideia sensacional, uma adaptação bem interessante. Tricky, que é o apelido da Beatrice Fairchild, personagem principal do filme, teria uma jovem entre 20 e 21 anos que tenta se afirmar como bailarina, mas cuja paixão reside na cultura do hip hop e na dança das luzes, o break. Ela sofre constantes abusos psicológicos dos pais por perfeição e seus pais querem que ela seja uma bailarina de sucesso e uma professora de dança, mas ela sonha em ser campeã de break e uma grafiteira famosa. Essa identidade da Tricky eu construí antes mesmo de assistir a série. Depois que eu assisti a série animada, eu fiquei mais convencido ainda de que essa seria uma abordagem perfeita para a personagem. Fresh, que é o apelido do Jeffrey Harper, seria o nosso coadjuvante masculino. Ele seria um jovem entre 18 e 20 anos, ele seria neurodivergente, ou seja, ele tem algumas curiosidades psicológicas, né? Que ele tem hiperfoco em música, especialmente em música de hip hop, e ele seria o melhor amigo do Jake. Fresh sonha em ser rapper, sonha em ser músico, e ajuda Jake nas diversas missões que eles bolam juntos. O guarda, cujo verdadeiro nome é Ted Lutz, é o principal antagonista do filme. Ele é a materialização do sistema que oprime os personagens e preza pela manutenção da ordem e da paz. O guarda sempre está inspecionando a segurança dos trens da cidade, zelando pela higiene e regularidade dos veículos e dos trilhos, ao lado de seu leal parceiro, o cachorro, carinhosamente apelidado de Brutus. Brutus é um cachorro da raça American Bully, de cor branca e coleira vermelha, que é extremamente agressivo com qualquer ser vivo, exceto com seu dono, o guarda. Ted Lutz, na verdade, é uma pessoa que esconde seus reais problemas, pois perdeu seu filho em um acidente de trens 3 anos antes dos eventos do filme, e se culpa pelo acidente. Outros guardas aparecem ao longo do filme como suporte técnico, mas Ted Lutz é o principal guarda do filme. Ele tem uma relação tensa com Jake e companhia, mas no fundo é uma boa pessoa, embora na superfície seja rabugento e rigoroso. Yutani é a filha adotiva do casal Rodman e uma coadjuvante das várias missões que Fresh, Jake e Tricky se envolvem na tentativa de ganhar relevância com suas performances artísticas. Yutani grava videodocumentários e é especialista em tecnologia e usa uma camisa com desenho de alienígenas como referência à fantasia dela no jogo. No jogo, ela usa uma fantasia de alienígena. Mas aqui, como a gente tem uma abordagem mais realista e mais crua, então não faria muito sentido ela usar uma fantasia. Acho que seria uma homenagem interessante se ela usasse uma camisa que tivesse um alienígena estampado nela. Acho que seria uma abordagem positiva. Ella Harper, irmã de Fresh, cujo apelido é Freeze, é a irmã mais velha dele e uma empresária em começo de carreira no ramo dos salões de beleza. Ela faz tudo para ajudar o irmão a sair da vida dos grafites e dos pequenos delitos, incentivando na carreira de músico, ainda que ele seja cabeça dura. King, vulgo Maurice King Edson, é um garoto que tem entre 10 e 12 anos que enxerga em Jake, seu irmão mais velho, e em Tricky, sua irmã mais velha. King quer fazer parte do time, mas é visto como caçula e constantemente coloca-se em perigo. Ele tem bom coração e inocência, porém é atrapalhado e desbocado. Spike, vulgo John Stuart McKay, é o líder da gangue na qual Jake, Trick, Fresh e Yutani fazem parte. Ele é violento, sádico, guitarrista de uma banda de punk rock que organiza os assaltos que Jake e Fresh se envolvem. É genuinamente do mal e sem chance de redenção, constantemente ameaçando Jake e companhia por melhores resultados. Aqui a gente tem o nosso típico vilão, mas aqui ele não é um vilão caricato, ele é um vilão realista, né? Ele é um rebelde, é um punk, por isso que ele usa esse cabelo maluco. Né? E eu vou ensinar essa abordagem dele porque ele me lembra no jogo aquele personagem que é contra o sistema, contra a ordem, né, vigente. E a gente tem a Lucy, vulgo Lucy Baker, né, em referência ao diretor, ela não tem sobrenome no guia do jogo. É a vice-líder da gangue dos rebeldes e a vocalista da banda do Spike. Ela é desleixada, introspectiva e uma ótima cantora, mas acaba se deixando levar pelas ideias ruins de Spike. Tagbot e Dino, ao contrário do jogo para celular no qual eles são personagens jogáveis, aqui eles são personagens do jogo preferido de Jake, Trick, Fresh e Yutani. Eles são a fuga da realidade dura e sofrida dos personagens, representando o alívio momentâneo das mazelas sociais que residem nos consoles de videogame. Né? Tive essa ideia aqui, acho que seria interessante, né? Inclusive, a minha ideia para o filme seria ele ser ambientado, na verdade, nos anos 2000, entre 1999 e 2000. Eu pensei no ano 1995, mas ali por volta do ano 2000. Seria essa uma abordagem interessante, né? Porque a gente tem um cenário prévio à popularização da internet, né? Então tudo para ele seria muito mais difícil, né? Bom, continuando aqui, vamos falar sobre o início do filme. Nova York, ano 2000. Verão, 4 horas e 25 minutos.
Jake e Fresh estão finalizando um grafite sinistro em uma das paredes do Brooklyn, enquanto escutam a música do Tupac. Fresh diz que Tupac é o maior rapper de todos os tempos, e ninguém irá superá-lo. Jake diz que Notorious B.I.G. também é um grande rapper e mais importante de tudo, ele era nova-iorquino, então merecia também ser lembrado. Um silbo de apito é emitido e os dois garotos começam a correr na direção dos trens, para escapar do guarda e do seu assustador cão de guarda. O guarda vê o grafite e diz que essas porcarias continuam se repetindo toda semana. Ele corre atrás dos meninos que se arriscam subindo os trens na esperança da fuga. Jake age, logo sobe no teto do trem que começa a correr com ímpeto atlético. O guarda monta na motocicleta e ordena ele para descer. Fresh corre pelos trilhos e consegue escapar, desviando dos trens que trafegam em alta velocidade. Jake entra pela pequena porta dos vagões e sorrateiramente subtrai diversas carteiras e pertences dos transeuntes. Ele esbarra em Trick, que percebe a ação e sussurra para Jake que aquilo era errado, e Jake muda de ideia. Trick e Jake têm um diálogo sobre as escolhas de vida. Trick diz que sonha em ser uma grande artista, e Jake diz que sonha em ser um grande atleta. Então eles rapidamente fazem amizade. O trem para e o guarda entra para prender Jake. Jake e Trick conseguem sair antes do guarda detê-los, e o guarda percebe a escapada e corre atrás deles, dessa vez na estação do trem. Os dois conseguem correr rápido bastante para fugir de vez do guarda e finalmente terminam a conversa que se iniciou no trem. Fresh corre por entre os trilhos tentando escapar do guarda, e acaba saindo no restaurante Rodman e esbarra em Yutani, que está usando uma fantasia de alienígena. Yutani diz que está usando aquela fantasia para atrair clientes para o restaurante. Fresh diz que lembra de Yutani porque eles estudaram na mesma escola. Yutani diz que Fresh sempre andava com outro garoto chamado Jake, perguntou onde estava Jake. Fresh diz que Jake tinha ido visitar alguém, diz conversando. Yutani e Fresh acabam encontrando Spike e Lucy, os metaleiros que costumeiramente tocam com Yutani, que é a baterista da banda. Fresh é intimidado por Spike, que diz que se ele e Jake não entregarem a quantia combinada, quem vai sofrer as consequências serão eles, e silenciosamente bate em Fresh. Fresh não revida porque tem medo de Spike, e Yutani percebe e socorre Fresh. Ela tem a ideia de procurar em Jake. Trick e Jake falam de seus planos e Trick mostra seu talento como dançarina. Ela vai bem e deixa Jake impressionado. Jake mostra suas habilidades com skate e faz manobras profissionais. Ele diz que era muito bom nos esportes, que sonhava em ser jogador de basquete profissional, mas acabou se machucando e foi reprovado nos testes. Trick diz que seus pais querem que ela seja bailarina, mas ela prefere o break ao balé. King vai passando e acaba derramando seu sorvete e começa a chorar. Jake e Trick ajudam King e entregam sua comida de emergência. Jake entrega chiclete e Trick uma barra de cereal. King fica feliz e eles três se tornam amigos. King diz que também é bom em tudo e acaba passando vergonha ao tentar impressionar Trick e Jake. Trick diz que está com fome e eles vão no restaurante Rodman. Jake encontra Fresh, que está tendo uma crise existencial, e Fresh explica tudo para Jake. Jake diz que já conseguiu metade do dinheiro exigido por Spike e vai resolver tudo. Yutani fica envergonhada na presença de Jake e pergunta a Trick se ele tem namorada. Yutani e Trick são grandes amigas e Trick diz que Jake só pensa em esportes e grafite. Jake, Trick, Fresh e Yutani conversam sobre a vida e têm um momento de felicidade, juntos como amigos. Ao final, quando todos voltam para casa, Yutani chama Jake e diz que sabe do segredo dele e de Fresh. Jake tenta mudar de assunto e justificar, mas Yutani resiste e eles inesperadamente acabam se beijando. Em segredo, sem que ninguém os veja. Jake diz que aquilo foi muito divertido e diz que quer fazer aquilo de novo. Eles se beijam novamente e Yutani diz que gostava de Jake desde a época do colégio. Eles engatam um relacionamento. Aqui, pra quem não sabe, a série animada, ela deixa a entender, né, que a Yutani, ela gosta do Jake. Então, acho que seria interessante, né, a gente ter esse momento dos personagens para reafirmar eles como amigos, né. O revés. Anoitece e Jake caminha pelas ruas da cidade, à procura de mais carteiras para bater. Acontece que o guarda o encontra e o prende por furto e Jake se dá mal. Na prisão, Jake reflete sobre os erros que cometeu e de como finalmente sua vida tinha mudado para melhor. O guarda fala sobre o passado dele e isso gira a chave na cabeça de Jake. Jake tinha conseguido dinheiro para pagar o aluguel. Jake tinha encontrado uma garota legal que gostava dele de verdade e tudo aquilo tinha ido pelo ralo. Ele liga para Trick e diz que está encrencado, e Trick o ajuda a sair da prisão. Após passar o dia inteiro na cadeia, Trick paga a fiança de Jake e ele é solto. Trick conversa com Jake sobre as escolhas que ele vai fazer e ele diz que agora pode colocar tudo em xeque, pois não quer acabar com a própria vida. Ele diz que Spike é o grande chefe do crime na região e que foi forçado a cometer delitos para livrar a barra dele de Fresh. Trick diz que vai ajudar Fresh e Jake a saírem dessa situação, da maneira dela. Eles dois saem da delegacia e vão para a casa de Trick. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento do filme, tá? Eu não vou narrar todo o filme aqui, que foi um vídeo muito longo, eu quero fazer vídeos menores. Eu vou narrar aqui o desenvolvimento dos personagens. Fresh tenta se afirmar como músico e enfrenta dificuldades como os transtornos psicológicos, a falta de recursos financeiros, o preconceito racial e a pressão de Spike. Fresh é apoiado por Freeze, sua irmã mais velha, que lhe ajuda como pode e também luta por melhores condições de vida, tanto como empresário em começo de carreira como ativista social. Fresh consegue o contrato com uma gravadora musical após Yutani e Trick o ajudarem a gravar um videoclipe e uma demo, e ele começa a fazer sucesso nas estações de rádio e emplacar seu primeiro álbum, chamado Subway Surfers. Fresh supera as dificuldades como pessoa negra e neurodivergente, ganha status de artista em ascensão na cultura do hip hop, e sua irmã abre uma franquia de salões de beleza. Jake e Yutani continuam juntos e Jake larga a vida do crime, finalmente conseguindo uma vaga no time de basquete após ser chamado não para jogar no time, mas um emprego como assistente técnico de basquete e realiza seu sonho de ter um trabalho fixo e honesto. Ele ainda anda de skate nas horas vagas. Jake consegue provas que incriminam Spike, graças à ajuda de Trick e Yutani, e Spike vai parar na cadeia após seu esquema de furtos e roubos ser descoberto. Yutani continua sua carreira como cientista e sai da banda, preferindo se firmar como professora de ciência da natureza e consegue expandir a franquia de restaurantes de seus pais adotivos, com incentivo financeiro de Trick.
Tricky consegue superar os abusos psicológicos que tem em casa e se torna uma grande bailarina, mas prefere seguir carreira como empresária artística. Lucy sai da banda e no decorrer do filme, Lucy e Tricky engatam um relacionamento. Lucy percebe que Spike era um erro e inicia uma carreira musical solo. King sai das ruas e passa a ser um estudante dedicado e começa a obter boas notas, inclusive sendo chamado para fazer teste no time de Jake, na categoria de base. Pra quem não sabe, eu também não sabia até pouco tempo, a Lucy é uma personagem que tem o cabelo assim desse jeito, né, pra representar uma aluna punk, né, e a Tricky, eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu tava fazendo pesquisa pro filme, ela é uma personagem homoafetiva, então acho que seria interessante se tivesse isso no filme, né, mas não seria uma coisa forçada, seria um relacionamento construído aos poucos, né, afinal a Lucy, ela vai se tornar uma, a Lucy vai se tornar uma cantora, isso, a Lucy vai se tornar uma cantora e a Tricky, ela se tornaria uma grande empresária. Jake se torna um grande técnico de basquete no final do filme e ganha a vida também como grafiteiro, mas expondo sua arte em grandes murais de forma oficial e honesta, não uma marginalidade. E o Tani se torna uma professora de ciências e ganha uma vaga de emprego em um colégio no Brooklyn, onde desenvolve projetos educacionais para jovens estudantes. Fresh se torna um grande músico que consegue controlar suas crises de ansiedade, explorando sua capacidade artística e emplacando grandes sucessos. Tricky se torna uma empresária famosa e agencia grandes talentos, mas nas horas vagas ela pratica balé e break, sempre estando em forma e sempre ajudando projetos sociais. O guarda tira férias de seus serviços e viaja para o exterior, onde descobre mais arruaceiros em trens como eram Jake e Fresh. Então o guarda volta ativa, talvez em uma sequência, não sei, também que não costumam fazer sequências. Bom pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês têm ideias assim do que vocês mudariam no filme, o que vocês incluiriam no filme, quais personagens vocês acham que ficaram de fora que poderiam participar do filme. Enfim, essa é a minha ideia para um filme de Subway Surfers, né? Tô passando rápido aqui para mostrar os personagens do filme, né? Relembrando aqui quais são os personagens do filme. E é isso, pessoal, né? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Deixem seus comentários, não esqueçam também, relembrando, né? Quem puder contribuir com o canal, vou agradecer muito se puder contribuir. E é isso por hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.